Imagine viver no escuro, sem nunca ter visto o rosto de quem você ama, sem saber como é a cor do céu ou a luz do sol. Agora imagine que, um dia você ouve dizer que Jesus está passando por perto, e no fundo da sua alma, você sente que essa pode ser a sua única chance de sair da escuridão. Essa é a história de Bartimeu, um homem que não podia ver, mas acreditou. E a jornada dele pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Bartimeu era cego, pobre. Ele dependia da esmola das pessoas para sobreviver. Todos os dias, ele se sentava à beira do caminho, perto dos portões de Jericó. Sua vida era uma rotina de ouvir passos, vozes e o som de algumas moedas caindo em sua vasilha. Para a maioria das pessoas que passavam, ele era só mais uma parte da paisagem, alguém invisível. Mas naquele dia específico, tudo mudou. Jesus, no meio da multidão, passou exatamente pelo caminho dele. E Jesus sempre passa por onde ninguém mais olha. Bartimeu não podia ver Jesus com os olhos, mas podia ouvir o alvoroço da multidão. Quando ele perguntou o que estava acontecendo e ouviu que era Jesus de Nazaré, algo dentro dele acendeu, uma chama de esperança que ele talvez nem soubesse que existia. Ele não pensou duas vezes. Com toda a força dos seus pulmões, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi um pedido educado, sussurrado. Foi um clamor desesperado, a voz de alguém que depositou toda a sua última esperança naquele grito. Imediatamente, a multidão ao redor tentou silenciá-lo. Cale a boca, eles diziam. Você está incomodando. Para eles, Jesus tinha coisas mais importantes para fazer do que dar atenção a um mendigo cego. Mas a reação de Bartimeu foi o oposto do que esperavam. Quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele gritava. Porque quem está verdadeiramente desesperado por uma mudança, não aceita o silêncio como resposta. A fé não se cala diante da multidão. E então, algo incrível acontece. No meio de toda aquela gente, no meio de todo aquele barulho, Jesus para. Ele ouviu o grito que ninguém mais queria ouvir. E não apenas ouviu, mas mandou chamar Bartimeu. Imagine a cena. Aquele que era ignorado, mandado calar a boca, agora era o centro das atenções, convidado pessoalmente por Jesus. As mesmas pessoas que o repreendiam agora diziam: anime-se, ele está te chamando. Bartimeu não hesitou. Ele jogou de lado a sua capa, que provavelmente era tudo o que ele tinha, e correu em direção a Jesus. Ao chegar, Jesus faz uma pergunta surpreendente. O que você quer que eu te faça? Jesus já sabia, mas queria ouvir da boca de Bartimeu. E a resposta foi direta: Mestre, eu quero ver. Naquele momento, Jesus olha para ele e diz as palavras que mudariam sua vida para sempre. Vá, a tua fé te curou. E, instantaneamente, os olhos de Bartimeu se abriram. Pela primeira vez, ele viu a luz, as cores, os rostos. Pela primeira vez, ele viu Jesus. O maior milagre não foi apenas enxergar com os olhos, mas encontrar um novo propósito. A fé abriu um caminho que antes era fechado. Talvez você não seja cego fisicamente, mas talvez carregue dores que ninguém vê. Ansiedade, medo, um sentimento de invisibilidade. Talvez você sinta que as pessoas não te ouvem, que sua voz se perde na multidão. Mas a história de Bartimeu nos mostra que Jesus ouve o clamor sincero. Se você clamar, ele para. Bartimeu passou de mendigo a seguidor de Jesus. E você? O que você faria se Jesus parasse hoje para te ouvir? Deixa aqui nos comentários. Jesus, eu quero ver, e compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. Obrigado por assistir, e até a próxima.